luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Diga assim: assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto, Parece que estou cercado, mas sou guardado. Somos guardados. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto, assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom.
do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos. Sexta-feira, 15 de abril. Hoje não teve conflito, tá? Hoje eu não errei. A paz do Senhor, Misael. Pode ser, irmão Ricardo, tudo bom? Tudo bom? Ficou feliz que eu te comuniquei bem antes, que hoje você ia estar participando? Sim, uma semana de antecedência. Foi. Às 6h40 da tarde ele foi comunicado. Como ele é um servo que sempre está preparado, não teve dificuldade. Amém. Amém. Paz do Senhor, estamos com a equipe abençoada hoje. Minha esposa linda, cheia de fé. Minha esposa Sara, a irmã Leana na intercessão aqui, a Maria Isabel, que é a Bel, a Letícia, a Nicole, a Gabriela, a Camila, a Letícia e o Cláudio. Nossa, minha CPU hoje tá difícil, hein, Misael? Me ajuda essa noite. Foi o batismo, mexeu com você. Foi algo tremendo. Hoje nós tivemos uma festa, uma celebração, que foram 4 pessoas que desceram as águas, confessando que Jesus é Senhor e Salvador. Novas criaturas nasceram, agora são filhos de Cristo. Aleluia. Nosso Senhor, nosso Deus. Foi um dia abençoado mesmo. 4 almas desceram as águas. 4 almas nasceram para o reino de Deus. Glória a Deus. 4 almas foram transformadas. E aí, que esse número continue crescendo. Sempre. Até a vinda de Cristo, continue crescendo cada dia mais. E isso vai depender de mim, de você, de quem está assistindo, com total auxílio do Espírito Santo. Nós só temos que falar as palavras de Deus. Não tem dificuldade, porque falar da palavra de Deus é falar de amor, de carinho, de cuidado. Quem não gosta de ser bem cuidado? Quem não gosta de amor? Quem não gosta de carinho? Quem não gosta de uma pessoa ali sempre te dando apoio, sempre te ouvindo? Deus, ele gosta de ouvir você na madrugada. Se você vir conversar comigo na madrugada, pode ser que eu não atendo o celular. Mas Deus sempre vai estar ali, de braços abertos, para te ouvir nas noites, nas madrugadas. Amém, meu querido? Hoje eu vou começar de forma diferente. Eu vou pedir para você estar curtindo, para você estar compartilhando aí, ó. Distribui essa palavra que vai ser bênção nesta noite, que o Espírito Santo vai conduzir através dos servos humildes aqui que estamos para servir o reino de Deus. Mas eu quero deixar uma pergunta e vai ser interessante. Você sabe por que domingo você poderá comer um ovo de Páscoa? E aí você vai falar, mas isso é uma live de oração? Então, nós vamos colocar um louvor, você vai curtir, compartilhar, pegar a sua Bíblia, pegar um copo d'água e nós vamos te responder depois. Amém. Se você sabe, acompanha, louve ao Senhor. Fecha seus olhos nesse momento, coloca as tuas dificuldades, a sua alegria, seu dia, a sua semana, como é que foi? Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então eu tinha deixado uma pergunta para você. Você sabe por que no domingo você vai poder comer um ovo de Páscoa? Eu não entendo ovo de Páscoa, né? Porque coelho não bota ovo de chocolate. Mas aí, né, tem... Não é nisso que eu quero entrar. É porque Deus lhe amou primeiro. Porque lá em João 3,16 fala, porque Deus deu seu único Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Amém, Misael? Amém. É isso? Se eu não estiver errado, você Não, vai me não. corrigindo. Eu tava, hoje antes de vir pra cá, falando um pouco disso com a Camila, eu falei assim, como é lindo, né, o Velho Testamento, que ele nos traz sempre uma mensagem. O povo do Egito, quando ele estava saindo o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles imolaram um cordeiro, passaram o sangue do cordeiro sobre a batente das portas, né, comeram pão sem fermento, né, porque a ordem de Deus era sair às pressas. Sim. E naquele dia passou o anjo da morte levando todo o primogênito. Né? E todo aquele que tinha o sangue do cordeiro sobre a sua porta não foi assolado, a morte não tocou, né? O espírito da morte não tocou naquela casa. E esse cordeiro simboliza Cristo, né? E aí, olha só, aí eu fui procurar no dicionário o que significava ressurreição. Ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retorno da morte à vida. Cristo desceu à mansão dos mortos e hoje está sentado à direita de Deus Pai. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que você vai poder comer um chocolate de uma forma diferente, com alegria. Mas a maior alegria é de ter uma vida, poder respirar. Porque se nós estamos aqui, é porque Jesus morreu por nós na cruz. Ele ressuscitou, ele cumpriu a missão dele aqui na terra para que nós estivéssemos aqui hoje. E hoje nós somos religados a Deus através de Jesus Cristo. Todos nós podemos conversar com Deus. Em nome de Jesus, nós podemos conversar com Deus. Maior alegria que um chocolate é poder respirar. Maior alegria é poder viver. Maior alegria é poder constituir uma família. Poder falar deste amor tão lindo e tão grande. Porque chocolate eu vou ali e eu compro. Mas eu quero ver você achar uma pessoa que morreria por nós para nós estarmos aqui alegres e vivos. Difícil, Passando por dificuldades ou não, passando por situações. Antes de nós continuarmos, fala para nós quem está conosco hoje, Misael. Olha ali, ó, 18 pessoas. 18 pessoas online, hoje está com Ao a vivo, irmã daí o Dalva, negócio Vitória, o irmão Gilmar, o irmão Paulo, Adriana, lá do Japão, e o irmã irmão Marcos. Adriana. Marcos, eu acho que é o pastor Marcos lá da Itália para Cristo. O nosso pastor Eduardo também está conosco aqui, nos abençoando aqui, junto com a gente, participando. Marcos Roberto é o pastor lá da Itália, é isso? Alguém pode confirmar para mim? É isso mesmo. Glória Deus a Deus. abençoe, pastor. Deus abençoe, Eu vou pastor. falar, eu sou uma pessoa de fé e eu creio que um dia eu posso estar na Itália. Já falei para minha esposa que eu tô vendo como é que tira o passaporte. Agora eu só tenho fé da passagem, tá, pastor? Mas eu creio que meu Deus é o Deus do impossível. Minha esposa tá rindo, eu tô repreendendo essa risada aí, porque não é palhaçada não. Eu creio no Deus do impossível. E o dia que eu estiver aí na Itália, pastor, se Deus permitir, porque é Ele que tem esse poder, eu não tenho nem o dinheiro da passagem, mas eu tenho a fé que pode me levar até aí, que pessoas podem me abençoar, que eu sou uma pessoa que gosta de abençoar, eu também posso ser abençoado. Enquanto ela ri, eu vou estar aí dando uns glória com o Senhor Glória aí. a Deus. Aí o Senhor vai me ensinar Deixa como ela que aqui, dá vai glória deixar a ela aqui. Deus em italiano aí, na língua aí. Irmão, vai ter que levar a esposa, porque ter que levar a Jó, esposa? Jó não ficou sem esposa. Glória a Deus, você é um cabra de mais fé, tá do meu lado, vai ajudar nessa campanha aí de bênção. Glória a Deus. amém. Glória a Deus. Então vamos falar da ressurreição de Cristo. Fala um Ressurreição. pouquinho para nós o que nós comemoramos, que é chamado de Páscoa no judaísmo. Desde o princípio, assim? Ou Pode, da parte pode. de Cristo mesmo? Deixa Deus te usar, Não, mas não amém. pode ser muito complicado, é não pode, descomplicado. não, que isso, é descomplicado. Assim, a palavra do Senhor ela é tão linda, né? A Páscoa ela simboliza a saída do povo da escravidão, né? É isso que simboliza a Páscoa. E Cristo, ele quando ressurgiu, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele nos trouxe uma liberdade. Uma Glória a liberdade do Deus. cativeiro do pecado. O povo no Egito, ele saiu de um cativeiro físico, né? E ele é uma terra prometida física, Canaã. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele nos tirou de uma escravidão
espiritual. Ele está nos levando para um reino espiritual. E isso é muito bonito. E as pessoas às vezes não conseguem entender porque o reino espiritual é uma busca de algo que não se vê, mas se sente. sente, Eu corretamente. consigo sentir a presença do Corretamente. Espírito Santo. Não é algo que eu estou falando da boca para fora. Hoje eu vivo. Hoje eu posso falar do que eu vivo. Eu não falo do Deus que o Misael adora e glorifica. Eu falo do Deus que eu sirvo e glorifico, Aleluia. que é o mesmo, que é um só, o Criador dos céus e da terra. Amém. Isso é muito importante. Você tem essa intimidade já? Tem. Falei com convicção. É, hein? tem que Amém. ser Glória a autoridade, Deus. por favor. Ó, meu cunhado tá conosco, Amém. o irmão Gilmar também, e a Almas Braque mais forte, pastor, Mais nós forte. cremos. Patrícia do Nailton, OBPC, Avenida França, Deus abençoe, continuamos orando pelo restabelecimento do pastor. Nós sabemos que o pastor está passando um período. Nosso pastor Eduardo, o Masbraque mais forte, pastor. Glória a Deus, Tem pastor. 3 aqui, a irmã Gilmara também. Glória a A Deus. gente tá em desvantagem aqui, é umas braque, mas... Ó, Japão e Itália para Cristo. Vamos Aleluia, batalhar. está conosco. Não estamos falando de religião, estamos falando da palavra de Deus que está chegando na Itália, porque nós temos pessoas que falam sobre o evangelho lá. Nós estamos falando do Japão, a irmã Adriana lá também falando da palavra, e outros países que nós nem conhecemos, mas nós sabemos que a palavra do Senhor chegará aos chegando. 4 cantos desta terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus. que só o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. Continua, Vaso. Pode dar continuidade, mano. Tô só acompanhando o barco. Que barco? Você tá... Jesus que está no barco, glória a Deus. O que meu cunhado está falando ali? Que Deus abençoe a todos nesta noite. Sara, Ricardo, Gabi, Zelita, José, toda a sua família, a família também Amém. aqui que tem ajudado. Meu pai também está ali assistindo a live. Deus abençoe, pai. Nós não podemos estar aí, mas nós oramos e Deus está aí cuidando de vocês também. Amém. Vanilda Vieira também está conosco nesta noite. Deus abençoe. Manda a sua mensagem, manda uma pergunta que eu vou pedir para o Misael estar respondendo aqui. Ou nós vamos pesquisar aqui, os irmãos que estão aqui vão ajudar, porque nós não sabemos tudo. Mas a certeza que nós temos que Deus nos ama e Deus nos quer próximo dele. Sabe como? Conversando, buscando na palavra dele a obediência, como servir, como agradar, o congregar que não é fácil. Deus já falou que nós deveríamos congregar porque ele saberia que não seria fácil, mas é uma prova de amor a ele, uma fidelidade. Porque muitos glória a falam Deus. Senhor, Senhor, mas Senhor de si próprio, porque não querem obedecer a palavra e a Bíblia. Ah, isso aqui eu não concordo. Se você não concordar com o que o Senhor fala, você não é servo. Não tem utilidade nenhuma. Ô, Isabel, daqui a pouco a gente chega aí. Deixa um pouco de pirão da minha sogra aí, que nós vai dar um pulo aí. Todo mundo, irmão? A irmã Gilmar, pode, filho, a casa da sogra. Ah, tá. Literalmente, né? É minha sogra, mas pode ir lá. Amém. A irmã Daniele Arantes, que tá lá onde? Minas. Irmã, não esquece, né? Nós vamos abençoar a irmã aí, mas traz o queijinho, né? Por favor. O leite da vaca já... As vacas tá dando leite aí, eu sei que tá caro, mas o povo que tá aí paga pelo leite. Só traz o queijo. Glória a Deus. E aí o povo no deserto, continua, desculpa. Aleluia. Hoje tá uma benção aqui, né, irmão? A irmã que qual que é o nome da mãe da Nicole mesmo? A Dani. A Dani. Eita, Dani, perdão, irmã. Hoje o Wi-Fi aqui dos nomes aqui tá tudo fugindo. Ainda bem que é o foi uma Misael benção. que tá na frente aqui. Foi uma benção. Acho que o que aconteceu com o irmão hoje, que todo mundo aqui, foi o batismo hoje, que mexeu bastante conosco. Foi. Muitas pessoas choraram. Foi eu tremendo. chorando. A Camila olhou pra mim e falou assim, você tá chorando vendo o pessoal batizar? Mas é alegria você sentir aquele momento. E, na verdade, exatamente sobre... Eu trouxe uma mensaginha, né? Eu espero que seja rápido, na minha cabeça foi rápido, que fala um pouco sobre isso, né? Eu fiquei pensando hoje sobre o batismo, mas o irmão vai conversando aí. a gente Vai, desenrola, desenrolando filho, aqui, fala. desenrolando aqui. Desemboca Né? o vaso. Eu vou dar aqui, ó, um segundo pro pessoal que tá, o cristão que tá atrás da câmera, atrás da tela, pegar a sua Bíblia e abrir lá em Mateus 3. Eita. Tá. Tá, ó. Tá depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Procura aí. Vamos lá. Depois de Malaquias. Mateus o quê, irmão? Mateus 3.
Mateus 3, povo. 13, verso 13. 13, 13. Não, Mateus 3, verso 13. Mateus É, 3, eu- verso 13. Agora eu falei certo? Falou certinho. Então pode ler, irmão. Falou certinho. Ó, eu tô lendo aqui na versãozinha. Vai falar assim, ó. Porque por esse tempo Jesus foi para a Galiléia, para o Rio Jordão, a fim de João ser o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois, batizando Jesus, logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Essa mensagem, ela, na verdade, ela já falou uma vez comigo muito tempo atrás. E era somente sobre essa passagem. E esses dias a gente teve um momento de festividade, um momento de reunião lá no litoral ali de Bertioga, entre alguns jovens, tanto daqui do Brasil para Cristo de Biritiba-Mirim, como de Salesópolis, Brasil para Cristo. E eu estava conversando com o Senhor, porque essa palavra voltou no meu coração. E eu conversando com o Senhor, falei: Senhor, se eu tiver a oportunidade e aquela palavra eu puder falar, eu quero falar sobre ela. Aí uma irmã citou o mesmo texto. Aí eu pedi a licença. É a resposta. Pedi a licença e quis dar uma continuidade ali. Só que no desenrolar, o Senhor foi me acrescentando mais alguns textos. Pequenos versos, pequenas coisas. E aquilo foi mexendo comigo. E hoje eu meditando um pouco sobre isso, porque eu vi as pessoas se batizando e eu comecei a lembrar um pouco disso. Né? Comecei a lembrar dessas coisas. E no livro de João, capítulo 3, vai falar sobre um homem chamado João Batista, o primo de Jesus Cristo. Ele vai vir batizando as pessoas para um novo arrependimento e declarando que vai vir alguém que vai batizar com fogo e com espírito. E ele batiza no lugar que é o Rio Jordão. É um rio meia boca, entendeu? Um Tietê, vamos dizer assim, em volta daqueles rios que seriam Mas bem não limpos. tão São Paulo ali, né? É mais aqui entre Guararema. Mas não tá muito bom, né, filho? Tá muito bom, não. E não era um rio muito bonito. Não era um rio muito aceitável. Né? Era um rio mais barrento. E naquele lugar ali, estava tendo um avivamento. E o ministério de João ele começou a ser tão forte, que até alguns fariseus, né, começaram a aparecer lá. E eles queriam participar do batismo. Mas a participação deles do batismo era somente por chamar a atenção. Né? No lugar onde às vezes as pessoas não estão dando nada, está acontecendo uma transformação. No lugar onde as pessoas não estão dando nada, Deus está fazendo um mover. E eu fiquei pensando, falei, poxa, tem gente que às vezes despreza uma live como a nossa. Uma live pequena, numa casa pequena, mas tem transformação. Tem às vezes pessoas que desprezam o momento que você tem de intimidade no seu quarto, ou até mesmo dentro do banheiro, dentro de um quartinho no trabalho, mas lá está tendo transformação. E tem alguns que até quer participar, mas só para chamar a atenção. Só para falar que está ali no meio, né? E o lugar estava sendo tão desprezado, que você falou de Naamã. Naamã, ele lá de 2 Reis 5, vai falar de um homem chamado Naamã, que ele era um leproso, e tanto é que ele comentou. Deixa eu ver aqui. Naamã, né, ele tem uma palavrinha, ele fala assim, Naamã 5, 11, vai falar assim, mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então ele e falou assim, existem lugares que têm uma aparência muito melhor do que aqui. Existem lugares que têm aparência magníficas e lindas. Mas João escolheu exatamente o rio que não era tão bonito. Não era um rio tão bom. Era um Jordão. rio lamacento. Então, mas e nos dias de hoje não está diferente, sabe? Porque o que acontece? Pessoas querem ouvir o que querem
querem receber uma bênção sem buscar de uma forma de merecimento, porque assim, milagre ou receber algo de Deus é você pedir que chegue o poder de Deus até você, mas para que isso aconteça, tem que buscar dentro da palavra, tem que congregar, tem que ter intimidade com Deus. Como é que eu posso pedir algo valioso de você? Misael, me presta teu carro se eu não tenho intimidade nenhuma. Você fala, quem é você, Ricardo? Para que você quer meu carro? Tal. Agora, quando você tem intimidade, Misael, você sabe, você me conhece, todo dia de madrugada a gente conversa, você sabe minhas dificuldades, você sabe minhas alegrias, me ajuda aí. Isso é oração, é conversar com Deus. Lógico, numa reverência, no respeito. Nós estamos falando com Deus. Mas as pessoas querem mistificar as coisas, querem achar, Deus, desce aí do céu e me abençoa. Não, nós temos o Espírito Santo. E aí tem que ter sensibilidade, tem que ter busca, tem que ter renúncia para poder sentir isso. Porque hoje o mundo está cheio de atração e coisas que nos roubam do tempo de Deus, nos tiram da presença de Deus. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo não quer que nós tenhamos bênção. O inimigo não quer que nós venhamos ser salvos. E nós só vamos ser salvos se nós cremos em Cristo, cremos na palavra e formos obedientes. Porque eu estou conhecendo muitas pessoas nesta caminhada que eu tenho vivido que são professores da leitura da palavra de Deus. Professores da leitura da palavra de Deus só sabem ensinar. Agora, homens e mulheres de Deus, além de ler e ensinar, vivem essa palavra. E só quem vive esta palavra e pratica esta palavra tem autoridade, propriedade, intimidade com Deus para o que fala. Porque se eu falo de um carro que eu nunca dirigi, eu não sei como que ele é. E a mesma coisa é falar de Deus. Se eu não tenho uma intimidade, um compromisso, se eu não creio e tenho fé, porque a fé é algo muito difícil de se ter, porque não podemos tocar no poder de Deus, mas podemos sentir a presença e o poder de Deus. Isso eu posso dizer. Exatamente. Já sentiu o poder de Deus? Já senti o poder Já? de Deus, já temi o poder de Deus. Todos os dias, né? Porque nós vivemos através de uma busca de santificação. Não é ser santo não, tá, querido? Que santo foi só o Senhor e é Deus, tá? Nós buscamos algo que todos os dias nós nos esforcemos mais para agradar a Deus. E uma vez que um filho agrada o pai, o que o pai dá? Ele dá castigo ou ele recompensa? E eu não creio que Deus seja diferente. Deus nos abençoa até quando nós não merecemos. Mas é melhor merecer, ter um crédito. É melhor ter um crédito, Então, crédito. né, do que estar em dívida. Então, se todos os dias nós perseverarmos devagarzinho, aquele que vem e fala que mudou da água para o vinho, eu não acredito. Eu acredito numa mudança Processo. muito devagar e muito difícil. Porque nós temos vários costumes, daí chega, é apresentado que Deus quer que você viva desta forma depois. Vamos dizer, eu vou colocar mais de 18 anos, vivendo numa forma, não vou falar que seja pior, mas de algumas coisas eu desagradava a Deus e nem sabia. E hoje eu sei, só que hoje eu tomo cuidado para viver feliz e viver em comunhão com Deus, sem desagradar a Deus. E eu vou falar para você, tenho vivido momentos mais difíceis, mas tem sido mais felizes, como nós riram aqui. E eu creio, gente, vocês estão de brincadeira, não sei o tempo porque é o tempo de Deus, mas eu vou lá na Itália, hein? Amém, amém, Marca essa amém. data e esse dia da live. Eu não tirei nem o passaporte. O passaporte eu tenho fé que eu vou tirar, já falei para minha esposa pesquisar, ela deu risada. O Misael falou Sara, que vai é os Sara, irmão. dois, não tem problema. É Sara. É Sara, minha Vai ter esposa. um filho. E riu. Vai. Você tá entendendo, Misael? Eu O problema creio... tá no nome. O problema tá no nome. Sabe qual é o problema? É sermos de pouca fé. Nós temos que crer mesmo, crer no Deus do impossível. O que é possível, eu e você vamos fazer. Entendeu? Agora, o impossível veio de Deus. O Senhor, Jesus desceu lá nos mortos e ressuscitou. 3 respostas a gente tem do Senhor, né? O pastor Eduardo fala. Isso. Vamos 3 lá, eu respostas. falo uma, você fala outra. Tá. Sim Não. e espera. Calma, E gente, se vamos falar de novo espera- pra fazer espera vai. junto. Sim Não. e espera. E o espera, porque aí você tem que refletir, porque às vezes você quer que as coisas mudem, e aí o Senhor fala, espera, filho. Aí quando você espera e começa a pensar, vixe,
É eu que tenho que mudar, é a minha conduta. Foi o que nós falamos no tema passado sobre conflitos. Às vezes os problemas são os mesmos, continuam lá, mas você vê de uma forma diferente, acabou o conflito com você, e esse problema agora é algo que vai te gerar um crescimento. Você vai administrar. Exatamente. Aprende a lidar com aquilo, né? A pessoa amadurece. E você falando sobre transformação, a pessoa ela tem que ter uma mudança diária. O nosso pastor ele falou sobre os alicerçados, né? Sim. Eu vou voltar aqui rapidinho, mas antes eu só finalizar. Quando ele estava falando sobre os alicerçados no culto, depois comentei com a Camila, eu falei assim, me lembra a passagem da parábola do construtor da casa sobre o homem, sobre Salmo 1, que vai falar sobre o homem justo e o ímpio, a árvore e o capim, né? O homem que foi construir sua casa no alicerce, ele demorou para fazer a parte de fora, porque ele começou a construir dentro, entendeu? Visivelmente não estava tendo uma transformação, mas internamente a transformação já estava indo. Então, no coração dele, ele já lançou o alicerce em Cristo. Depois ele começou a se transformar por fora. O outro homem, ele já lançou a aparência primeiro, é o religioso. Ele construiu pela areia. Ele não cavou profundamente, construiu pela areia. Salmo 1 vai falar sobre o justo, que é uma árvore plantada a um ribeirão, e vai falar sobre o ímpio, que é um capim. O capim, você corta ele hoje, quem já cortou mato, daqui a pouco passa um mês, ou uma semana, já está lá em cima. Mas não tem raiz. A árvore, ela cresce a raiz e depois ela cresce o tamanho. E chega a um ponto de dar fruto. Entendeu? Sim. Então, assim, a árvore, ela está crescendo todo dia. Só que é pouco, mas é constante. Entendeu? É todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Todo dia ela cresce um pouco mais. Isso é importante. O crescimento ele não deve ser parado. Por mais que alguém às vezes fale que você não está crescendo, se você estiver lendo, buscando na palavra, orando, tendo comunhão, tendo um corpo a interagir, porque a gente não pode gostar do Jesus que é a cabeça e odiar o resto do corpo, que é a igreja, não tem como. Ninguém vive nessa união. Entendeu? Não tem como separar um do outro. Sim. Então eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar com os irmãos, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de leitura, aí eu vou ter um crescimento diário. Se eu não tiver isso, eu estou parado. E parado é retroceder, porque Jesus está sempre caminhando. E se Jesus está caminhando, eu estou parado, eu estou ficando para trás. Amém? Volta no comentário da irmã Cida ali, ela falou pra mim que... Volta um pouquinho aí. Aconteceu. Lê ali pra mim, Misael. Irmã Cida, Aí. Irmã Dalva, isso. Brisbito, você está falando da Itália. Me lembrei do pastor Eduardo contando sobre a patinha da ovelha. Não, irmã. Não, calma. Pra mim ir pra Itália, eu tenho que ser abençoado pelo pastor. E eu vou fazer uma visita lá. Eu continuo aqui com a raiz em Biritiba Mirim. Irmã, não entenda mal. Não me irmã, coloca no estreito, não. Pastor tá na live vendo e ouvindo, irmã. Vamos clamar. Calma, Vamos clamar. eu vou fazer uma visita missionária. Oh, glória a Deus. Aprender algo de Glória lá, a Deus. ou levar algo que a gente, né? Sempre Amém. nós temos coisa para compartilhar. E só para voltar aqui na Continua, parte da palavra que mexeu comigo, e está mexendo muito comigo. Então a gente leu aqui Mateus 3, né? O 16 ao 17, vai falar sobre Jesus Cristo quando ele já foi batizado naquele rio, né? A gente sabe que Naamã, lá no 2 Reis 5, verso 10 e 11, vai falar que ele não queria batizar naquele rio porque era um rio lamacento, era um rio ruim, era um rio horrível, existiam lugares melhores. Mateus 3, novamente, João ele começa a confrontar um grupo de pessoas que queriam fazer parte simplesmente por aparecer, não queria transformação, por isso que Mateus 3:8 fala assim, ó, dê frutos dignos de arrependimento. Né? Demonstre que vocês se arrependeram dos seus pecados. Ter uma vida transformada que mostra que vocês se arrependeram. Aí sim vocês podem ter participação. Se vocês não tiverem essa transformação, não existe motivo de participar, porque vai ser religiosidade, vai ser algo externo, algo fingido. E Cristo não quer algo fingido. Cristo não quer. Então, pode. Sabe algo que eu vejo desde lá até aqui nos dias de hoje que acontece? As pessoas querem ver uma cura, mas de uma forma pirotécnica natural. Algo natural. E Deus trabalha no sobrenatural. Porque aos olhos de Naamã, ele com aquela lepra e aquelas feridas, imagino eu, a Bíblia não relata desta forma, mas se nós entrarmos ali no contexto, você imagina ele com aquela lepra, aquelas feridas,
entrando naquele rio que não era um rio tão limpo, pra você ver que ele queria entrar no rio mais limpo, né? O rio limpo vai curar, mas o Senhor mostra que ele é Deus dessa forma. Você vai entrar naquele rio que se o homem mandasse você entrar, você morreria com essas feridas, mas sou eu quem manda, e sou eu quem tem o poder, e sou eu quem tem o controle, e sou eu quem vai curar desde o momento que você me obedeça. E não é diferente nos dias de hoje. Por mais que pareça doideira, pareça loucura, se Deus está mandando ir fazer, faça. Tem que obedecer. Porque é isso de transformação, né? Eu ia fugir de novo aqui, mas falando. Os profetas, eu fico bobo vendo a vida de cada profeta. Oséias, Jeremias, Ezequiel, Obadias, o Abacuque. Esses profetas, desde os grandes aos pequenos, né? Para mim são tudo homem muito grande, né? Eu sou pequeno perto desses homens. Eles viviam aquilo que eles pregavam. Eles viviam a profecia. Né? Nenhum profeta, nenhum homem de Deus, eu acredito que até os dias de hoje, nenhum homem de Deus pode falar da palavra se ele não está vivendo ela. Pode falar da palavra se ele não vai viver ela. Pode falar da palavra se ele não viveu ela. Não tem como eu pregar, como você falou, não tem como pregar se algo não conheci. Não tem como eu falar de um carro se eu nunca andei no carro. Não tem como eu falar das coisas de Deus se eu nunca tive uma experiência com as coisas de Deus. E vou falar, se você pregar e você viver, você ter autoridade para falar. A pessoa pode até vir, mas não sei. Querido, eu vivo, eu sei o que eu estou falando. Eu tenho propriedade. Não é um Deus que eu ouvi falar, é um Deus que eu sirvo e eu sinto a presença dele todos os dias, quando eu necessito, quando eu acordo, a primeira coisa é pedir e agradecer. Primeiro agradeço, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, porque Ele me deu mais um dia de vida. E ali começa a conversa, agradecer. É o que eu tenho falado e vou repetir. Não chama a Deus só para falar das dificuldades, não. Fala das coisas boas. Agradece. Primeiramente, agradeça. Se você está vivo, se você respira, é porque Deus tem tido misericórdia e nos guardado, preparado dias abençoados. Olha hoje, foram em médias hoje, acho que me falaram 120 pessoas mais ou menos. Hoje foram 120? Ali testemunharam 4 pessoas descendo as águas. 4 almas. Não é o Ricardo tá falando e o Misael tá falando, não. 120 pessoas de Salesópolis, Abiritiba testemunharam isso. Isso aí não é conversa fiada. E isso daí não foi ninguém que foi pago lá para fazer aquilo. Aquilo lá é a presença de Deus que convenceu a eles fazerem esse ato de obediência, essa confissão de fé pelo cuidado e o zelo e o amor de Deus por nós nos dias de hoje ainda. 120 pessoas estavam reunidas quando o Espírito Santo desceu. Em um só propósito, ver a glória de Deus. Foram 120 pessoas que abalou o mundo, que mudou o curso da humanidade. 120 pessoas. Hoje temos muito mais cristãos. Se tivermos a mesma medida, porque o Espírito Santo ele vai preenchendo cada vez mais. Sim. Se tivermos a mesma medida de buscar o Espírito Santo como aqueles 120, o diabo vai falar assim, não, já joga pro inferno já, porque... Não dá não, contra essa igreja aí não dá pra levantar não. Ele deve falar assim, de novo você enchendo o saco aqui, meu. Glória a Deus. Não, irmão, deixa eu perder o foco não, por favor. Voltando a Mateus, então, aí chegou Jesus. Jesus chega até João, naquele rio lamacento. E Jesus, ele desce, ele é mergulhado num rio lamacento. E aquilo começou a mexer muito comigo. Mexeu muito, muito, muito comigo. Por quê? Porque eu comecei a refletir. Jesus entrou no rio lamacento. Aqui é o meu coração, no seu coração. Jesus, ele mergulhou num lugar sujo e imundo, podre. Ele entrou lá dentro. Sabe para quê? Para nos purificar, para nos transformar. Jesus é santo, Jesus é puro e ele entrou no lugar sujo por amor de você. Eu creio. Você vê? Jesus, ele mergulhou no lugar onde ninguém prestava, ninguém queria. Ele entrou lá para nos transformar, trazer uma vida diferente. Salmo 40, do 1 ao 2, vai falar assim que o Senhor ele nos firmou, ele nos pegou, nos tirou de um poço lamacento, de um poço de lama turva, de um lugar turvo, e colocou nossos pés sobre uma rocha firme. Sabe quem é essa rocha? Cristo. Como é bonito. E nossos pés foi firmado naquele lugar.
para ser transformado. Nós temos a Letícia Medeiros, ela a Letícia Santos, ela tá com um verso bem filmado, bem gravado, é 2 Coríntios 5:17, que fala o quê? Não, então ela não lembra. 2 Coríntios 5:17 fala assim, ó: quem está unido com Cristo? Vai, Jesus. povo. Quem está unido com Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, para trás ficou as coisas velhas. E Cristo, ele fez o maior trabalho. Ele fez o trabalho mais impossível. Ele entrou no meu coração, ele entrou no seu coração, no coração de vocês. Ele purificou você. Ele, em Salmo fala que foi nos tirado de um poço lamacento. Nossos pés foi firmado numa rocha. Numa rocha é porque tem firmeza. A gente não cai, a gente não tropeça. A gente caminha com firmeza. Se vier a escorregar da rocha que é Cristo, saiba que você tem a oportunidade de ser levantado. Entendeu? Você tem a oportunidade de só confessar: Senhor, eu errei, como diz nosso pastor Eduardo, dê nome ao pecado. Fala: Senhor, eu menti. Não é multidão, Senhor, não, viu? Entendeu? Senhor, Porque- eu menti. Senhor, eu enganei. Senhor, eu roubei a bala da vendinha. Tem que falar o pecado para que venha o arrependimento. Porque numa multidão, você se arrepende de um, tá com dívida de mais um monte. Tá com Você dívida tá de um monte. entendendo? Então, se tiver 10, tem que falar os 11. Entendeu? Pedir perdão e se arrepender. Aí, fomos firmados nossos pés. 2 Coríntios fala que somos pessoas novas e transformadas. Somos pessoas diferentes. O mesmo livro de 2 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, o verso 1, vai falar assim que crescemos... Deixa eu só... Fica à vontade, filho. A Bíblia é pegar sua. Amém. Isso aqui quem ganha de presente. Né? Fala assim, ó. 2 Coríntios 7, 1. Fala assim, ó: portanto, meus amados, tendo tais promessas. Qual é a promessa? A promessa de que fomos restaurados. Purifiquemo-nos de toda impureza. Então já não somos mais impuros, não devemos mais viver uma vida impura, uma vida enganosa, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de se trapacear, uma vida de errar com o nosso próximo deliberadamente, de forma que a gente sabe que está fazendo e vai falar: vou fazer mesmo, depois eu peço perdão. Não, a gente não faz mais isso. A gente nasceu de novo, somos novas criaturas, porque Cristo morreu, Cristo derramou o seu sangue. E como foi precioso aquele sangue, porque quando eu leio Lucas, eu fico muito... Aquilo mexe com o meu coração, né? Ele foi esmurrado, as pessoas bateram na cara de Cristo. Primeiro que ele já começou a tomar soco diante dos sacerdotes. Começou a tomar soco lá. Aí ele começou a apanhar dos soldados romanos, fecharam os olhos dele, vendaram os olhos de Cristo, pegaram um porrete e ficavam socando, batendo na cabeça de Cristo, entendeu? E ficava perguntando, escarnecendo: adivinha quem te bateu? Você imagina que Cristo, ele sabia que ia passar por isso? Cuspiram em Jesus Cristo, pegaram uma coroa de espinho, cravaram na sua cabeça, depois colocaram ele num tronco e rasgaram a sua carne, Ele foi torturado na cruz, entendeu? Que ele não suportou. E ele, quando morreu, o indivíduo ainda veio furá-lo. E por que Jesus fez tudo isso? Para nos purificar. Você imagina? A Bíblia fala assim que a Deus agradou moê-lo. Por que agradou moer Cristo até um ponto? Porque ele estava fazendo uma obra de redenção para toda a humanidade, para pagar o preço de todo o pecado. Então, quando eu leio essas coisas e eu vejo que eu fui transformado, eu vejo que eu fui chamado de novo, eu vejo que Cristo desceu no lamaçal do meu coração, firmou os meus pés sobre a rocha, me transformou numa nova criatura. Aí ele fala: purifique de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. O que me mantém firme? O que me mantém uma pessoa mais correta? O temor de Deus. Porque Deus não poupou seu filho por causa do pecado. E ele não vai morrer de novo. Agora, no temor de Deus, eu temo a Deus. Porque se eu não me arrepender dos meus pecados e viver uma vida transformada, ele não vai me poupar. Qual é o maior problema que o pecado acarreta, na sua opinião? Afastar de Deus. Se distanciar de Deus. Se não me engano, eu posso ver que Isaías 59, 2 vai falar assim, ó: são os seus pecados que fazem separação de vós e seu Deus. E aí você está enrolado. Porque Aí vão acarretar muitos problemas, porque o pecado nos cega.
Ele, de uma tal maneira que nós começamos a conduzir os erros de uma forma natural, achando que está tudo certo, como uma sociedade, uma mídia corrupta a palavra de Deus, uma mídia que contradiz a palavra de Deus, trazendo que família de forma distorcida, situações de forma distorcida, porque Deus ele fez tudo perfeito. Então não tem algumas conversas que nós escutamos, que nós não vamos aprofundar, que não vem ao caso neste momento, mas que nós venhamos estar atento o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Por quê? O que desagrada a Deus é o pecado, e o pecado nos afasta de Deus e nos leva à perdição e leva à morte. Uma morte, como é que fala? Eterna. Uma morte eterna. Você vai falar morte eterna? Porque aqui todos nós, quando nascemos, nós vamos ter uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito. Mas nessa caminhada nós podemos ganhar um nome no livro da vida, que aí terá uma vida eterna. Aí nós estaremos na presença de Deus. E qual é o problema de ir para o inferno? Nenhum, a ausência de Deus. Será que vai conseguir ficar na ausência de Deus? Já pensou o seu corpo sendo comido por larvas e daqui a pouco restitui teu corpo, que é para você sentir mais dor daqueles bichos te comendo? Não é o calor não, filho. Calor nós conseguimos passar. Agora, da ausência de Deus eu não quero nem imaginar. Eu não consigo nem colocar. Eu prefiro hoje viver, passar estreito, passar dificuldade, dando glória a Deus, crendo no Deus do impossível, que as coisas vão se resolvendo. Foi o que nós comentamos aqui antes de começar. Tem conflitos, tem dificuldades, mas colocando Deus na frente, trabalhando o máximo possível com mansidão, com calma, com tranquilidade, que não é fácil, o domínio próprio não é fácil. Nós conseguiremos vencer agradando a Deus. Não precisamos agradar o homem, e sim agradar a Deus. Correto. Por tudo que ele fez, né? Foi o que você falou, todo esse sofrimento. Será que tem algum ser humano na face da terra que daria seu filho por outro? Por um ladrão que vai se arrepender? Por uma pessoa que vive no pecado e vai se arrepender? Porque ele não fez acepção de pessoa. Aquele ladrão na cruz, aquele que se arrependeu, o que aconteceu naquele momento? Ele foi salvo. Ele foi salvo. Então todos nós temos oportunidade. Esta oportunidade. Agora, o que tem que tomar cuidado? Não sabemos nem o dia e nem a hora. Ele virá como ladrão da noite. Ninguém vê. E eu vou falar para você, aí eu vou pedir perdão rapidinho. Não vai. Pisca seu olho e fala perdão, não dá tempo. Virá num piscar de olhos. Então não há como pedir perdão. Acidentes acontecem, pessoas morrem. Ela sabia que ia morrer? Não. Não dá tempo, gente. Não dá tempo. O tempo e a hora é hoje. Os dias estão ficando mais difíceis. A palavra de Deus, quem tem uma leitura já da palavra, que já conseguiu ler a Bíblia todinha, sabe que só está se cumprindo tudo que a palavra de Deus está escrita. Os dias têm ficado mais curtos, nós não conseguimos mais fazer tudo que nós desejamos em 24 horas. Podemos planejar e fazer. Quando você olha, não deu tempo. Agora mesmo, essa live de oração, falta 15 minutos, você acredita? Nossa. Conclui, filho, senão não vou deixar. Não, tá concluída. Tá concluída. Perdão, filho, você me ensina ainda. Não. Olha o fio da ninhada. Calma, eu não dormi direito. Acelerou demais. Glória a Deus, calma, vamos pegar o embalo aqui. Fusquinha. Ó, a irmã Márcia também está conosco. Glória a Deus, enquanto ele está reconectando aqui, tem hora que cai o Wi-Fi. Amém, glória a Deus. É o que nós não podemos esquecer nesta noite. O que é, Misael? Passa o pente fino agora. Não podemos esquecer que nós necessitamos da presença de Deus. Aquelas 4 pessoas hoje que desceram as águas, elas reconheceram como elas necessitam de Deus. E que o coração delas, aquele intuito do coração delas, seja no nosso coração. Quando você viu alguém que se batizou, ou você mesmo que se batizou, tenta lembrar aquilo que te motivou a ser batizado. Se foi só emoção, irmão, reconcilia com o Senhor em oração. Se foi porque você sentiu como você precisava, continua firme nessa pegada. Posso falar pegada assim? Pode, filho, pode sim. Glória a Deus. Se for pecado, é você que vai acertar com Deus depois, não é eu não. Mas não é brincadeira. Continuar firme. Porque é isso que nos mantém unidos. É isso que nos mantém. Saber de quanto nós precisamos de Deus.
reconhecer o quanto foi precioso a obra de Cristo. Não podemos esquecer por um minuto sequer, irmão Ricardo. Se a gente começar a esquecer o que levou Cristo, o que foi o sacrifício de Cristo? Por que esse Jesus? Foi por mim, foi porque eu tinha uma vida errada, eu já ia nascer condenado. Na verdade, eu já seria condenado, já estava condenado, mas Cristo mudou o rumo da minha história. Cristo mudou o rumo da sua história. Então, quando falamos de Cristo, falamos disso. E esquecer o trabalho e a obra dele é esquecer a coisa mais importante da nossa vida cristã. A nossa vida cristã se resume a Cristo crucificado, que foi ressuscitado. Entendeu? Que agora reina. E nós esperamos ansiosamente, junto com vocês. Olha que algo tremendo. Parando pensando agora nesse momento aqui, creio que foi o Espírito Santo. Eu tinha falado que alguns hoje são professores da palavra de Deus e às vezes não tem tanta autoridade para falar. Aí o Filho de Deus se fez homem aqui na terra, pregou e viveu e mostrou para nós que é possível viver a palavra de Deus, que é possível obedecer a Deus e é possível um dia estar morando com Deus. Aleluia. Se as pessoas falam, você não sabe de nada, eu creio e foi comprovado, porque hoje o Filho de Deus está sentado à direita do Pai e um dia nós estaremos prostrados lá na nova morada, Nova Jerusalém. Não vai ter tristeza, não vai haver dor, vai ser, olha, eu não tenho palavras. Irmão, não consigo imaginar. Não tem como, né? Correr igual criança, abraçar o Senhor Jesus Cristo e falar obrigado. Obrigado. Eu nem merecia, Não merecia. e o Senhor já me amava, já tinha. E pessoas acham que não tem valor. Você acha que a sua vida não tem valor? Olha só, foi pago um preço na cruz. Se está vivo Na hoje, cruz. tem valor. Tem Se valor. você acordou hoje, tem valor. Deus nunca vai dar vida, deixar alguém abrir os olhos hoje e falar que aquela pessoa não tem valor. Não tem cabimento, na minha percepção. Sim. Não tem cabimento Deus deixar abrir qualquer indivíduo mesmo, no geral. Abrir os olhos e Deus falar que não tem valor. Tem valor, porque a carta de 2 Pedro 3,9 vai falar assim, ó, que Deus ele é benevolente, esperando que o maior número de pessoas chegue ao arrependimento. Algumas pessoas começaram a questionar o apóstolo Pedro. Por que Jesus não volta logo então? Por que Jesus não volta logo? Por que Jesus não volta logo? Por que tá demorando? Aí a resposta vindo do Espírito Santo foi o seguinte: Deus, ele é benevolente, esperando que o maior número de pessoas chegue ao arrependimento. Cristo podia ter feito assim, ó. Quem vai pro céu vai ter sido. Quem tá aqui, ó, é esse aqui. Tá na fila aqui, vai você pro céu. Não, ele falou assim, ó, vou deixar aumentar. Vai vir mais, vai vir mais, vai vir mais. Entendeu? Até aquele dia determinado pelo Pai, eu vou continuar deixando vir mais. Não vou encerrar o dia antes, porque eu quero que o maior número de pessoas chegue ao arrependimento. Então, quando você abre os olhos hoje, você tem a oportunidade de falar, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. No teu quarto, na tua casa. Eu entrego minha vida a Ti. Procure. Se você tiver dificuldade, procure uma igreja séria, uma igreja que viva a palavra de Deus, uma igreja que tenha responsabilidade, não uma igreja onde alguém um dia falou assim, eu tive um sonho e você agora dono de uma igreja. Não, ninguém é dono de igreja, entendeu? A igreja é do Senhor, a pessoa tem que respeitar a autoridade que é o Senhor, então procure uma igreja séria, uma igreja de responsabilidade que vai cuidar da sua vida como Cristo cuidou de você. Amém? Com amor, com mansidão, através da palavra. Toda a ministração que vem de Deus está nas Escrituras. Toda a revelação está aqui, ó. Tem gente que fala, porque está aqui, ó, a revelação, ó. Quer saber o que vai acontecer até o último dia desta terra aqui, deste mundo? Está aqui, ó. Vai lá em Apocalipse. Se tiver coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Apocalipse é para quem tá certinho, irmão. Entendeu? Tudo dando está a linha. se cumprindo. Agora Mas- depende de você. Eu creio e não abro mão das escrituras que foram homens inspirados por Deus. Porque quando o povo sai do Egito, o que acontece? O que é dado a eles? O do Maná? Os 10 mandamentos. Já Para vamos que lá, eles começo. seguissem o caminho ali, que eles eram peregrinos e chegariam à terra prometida. Nos dias de hoje, o que nós temos? Além dos mandamentos, que, né, acho que o senhor falou, vou ensinar mais um pouquinho para eles, que só os 10 mandamentos eles não estão entendendo ainda, não está conectando bem. Deu as escrituras. E hoje nós temos que meditar todos os dias na palavra. E eu vou falar para você, se você pegar também a Bíblia para ler um livro de história, não vai entender nada, tá? Isso aqui
tem uma forma espiritual de leitura. Então tem que Exatamente. orar a Deus, pedir que o Espírito Santo revele no teu coração a palavra. Pessoas vão ensinar, mas algumas coisas é o Espírito Santo que vai falar no teu coração. Por quê? A palavra do Senhor se renova a cada dia. Uma mensagem, às vezes ela vem te explicando algo e essa mesma mensagem no outro dia vai te explicar de forma diferente outra situação. Eu nem sei explicar essa situação. Você vai ter que viver. É curioso? Vem aprender. Glória a Deus. E como foi feito um convite de ir numa igreja, quem estiver passando por Biritiba, Isso temos aí. a nossa igreja local, que está na rua. Vamos aí, gente. Qual que é o endereço da igreja? Joaquim Ares 154, ao lado do estacionamento do Chibata. Glória E a também, Deus. se você passou por Biritiba, falou, nossa, passei da igreja, você chega em Salesópolis, tem uma igreja Brasil para Cristo também. E aí, se você está voltando de Biritiba, falou, nossa, estou voltando para Mogi, tem várias igrejas, tem o site da nossa regional, OBPC Biritiba, OBPC Biritiba. Mogi das Cruzes, OBPC glória a Mogi Deus. das Cruzes. Entendeu? Então, coloca lá, ó, você tem no Brasil inteiro, é o Brasil para Cristo, e se você estiver na Itália, tem o Pastor Itália para Marcos lá, e se você estiver no Japão, tem a igreja da irmã Adriana também, que congrega lá, que leva a palavra de Deus, e nós cremos que é bênção também. Amém? Vamos estar orando, porque nós estamos estourando o horário. Passa aí o caderninho do lado, até chegar aqui o caderninho de oração. Glória a Deus. Deu só uma página hoje. Não. Eita Deus. Desenrola, vaso. Oh, glória a Deus. Amém? Nós vamos colocar um louvorzinho aqui. O Misael vai estar apresentando os nomes. E todos que estão aqui nesta sala, que não são poucas pessoas, estarão intercedendo. Você também apresenta a sua situação a Deus neste momento. E é o Deus do impossível. Os nomes e todos que estão aqui nesta sala, que não são poucas pessoas, estarão intercedendo. Você também Amém, amados. apresenta a sua Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Deus maravilhoso, Senhor, neste momento oramos a Ti, Senhor Pai, pela vida de todos aqueles que estão assistindo, Senhor Pai, de todos aqueles, Pai, que estão buscando a Tua presença, Senhor Pai, todos aqueles que compartilharam, Senhor, fizeram a obra de evangelismo, Senhor Pai, abençoa grandemente a vida de cada um, Senhor Pai, abençoa a vida, Senhor, daqueles que estão na live, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo oramos, Pai, a Ti, Senhor, pela vida da Maria Eduarda, Senhor, irmã Vera, Ethan, Yasmin, Rafaela, Alaide, Misael e família, Rosiane, Maria Lúcia, Raquel e família, Luiz Carlos, Vanildo e família, Senhor Pai. Joaquim Francisco, Pai, está internado, Senhor Pai, estado grave. Abençoa, Senhor Pai, ele, Senhor Pai. Recupera ele, Senhor, deste leito, Senhor Pai. Traga o teu filho, Senhor Pai, para fora da clínica, Senhor Pai, sã e salvo, Deus amado. Senhor Pai amado, Senhor, pedimos pela vida da Silvana, Pai. Nice, Isabel, Senhor Pai. Beatriz, Pai. Miguel, Senhor. Ricardo e família. Jorge, Senhor Pai amado, Deus querido. Pedindo pela vida do Benedito, Senhor Pai. Luciana, missionário Sol, Senhor Pai. Vanessa, Vera, Roberto, Renan, Antônio, Senhor Pai, recuperação, acidente, Pai, acidente, Senhor Pai, que venha, Pai, restaurar a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai. Pedimos pela vida da Márcia, Senhor Pai, irmã Cida, Senhor, a família toda, Senhor Pai. Restaura o coração, Senhor Pai, conforta, Senhor Pai, porque foi abalada, Senhor, mas somente o Senhor, Pai, tem capacidade de restaurar o coração da família Cilda, Senhor Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos pela irmã Daniele, Senhor, Alex, Pai, Nicole, Senhor, Caio, Senhor, Jennifer, Miguel e Mara, Senhor Pai, Osvaldo, Laísa, Mateus, Eric, Camila, Senhor Pai, Tia Cal, Senhor Pai, Jerusa, Pai, Natália, Senhor, Luiz, Otávio, Senhor Pai, Isaías, Adriana, Fábia, Maria, Senhor, e família, Senhor Pai. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida dessas famílias, Senhor Pai, dessas pessoas que colocaram, Senhor Pai, o nome, Senhor, pediram, Pai. Eles colocaram porque tem fé, Senhor, no poder de Jesus Cristo, Senhor Pai. Eles acreditam no poder da oração, Senhor Pai. Toda a tua igreja, Senhor Pai, clama e pede a Ti, Senhor Pai, por este nome. Transforma a vida dessas pessoas, Pai. Que sejam, Pai, um testemunho vivo de transformação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, clamamos a Ti, Senhor. Acreditamos que o Senhor é um Deus que pode fazer as coisas. O Senhor não parou de operar, Senhor Pai. Os Teus filhos que pararam de ter fé, Senhor Pai. Então nos acrescenta a fé, Senhor Pai. Nos acrescenta a esperança, Senhor. Nos acrescenta, Senhor Pai, o anseio de buscar em Ti, Senhor Pai, e estar na Tua presença. Pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, agradeça a oportunidade de fazer essa oração. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. É com muita alegria que nós podemos entrar na presença de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Nós clamamos pelo nome de cada um aí que está no caderninho. Se não foi falado agora, ainda vai ser inserido aqui no caderninho. Você mesmo se apresente a Deus em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu preciso do teu socorro. Eu preciso conhecer este Deus que traz uma paz, este Deus que traz uma alegria, mesmo em tempo de guerra, em meio de dificuldade. Se você liga hoje a televisão, você vai ver falar sobre violência. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem viver a paz de Deus. As pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, porque leva um tempo e um processo para entender a alegria de viver na presença de Deus. Você pode se imaginar viver uma renúncia na sua vida e ser alegre? Renunciar às vezes os seus prazeres e as suas alegrias para viver algo que alegra a Deus, mas vai chegar um momento que a alegria que eu creio que Deus sente na nossa obediência, porque todo filho obediente alegra o seu pai, e eu creio que com Deus não é diferente, porque ele ensina na palavra dele que os dias serão acrescentados ao filho que honra o pai e a mãe. Então, imaginemos nós, se nós honrarmos a Deus, que é o nosso Pai celestial, que é o nosso Pai que nos criou, Ele é o nosso Criador. Imagina quantos dias nós não vamos ter de viver na presença de Deus assim. Porque quando nós entramos no pecado, entramos em algumas situações, o inimigo tenta nos ceifar, porque é o momento que nós estamos com os olhos espirituais fechados e não podemos ver o inimigo lutando sobre a nossa vida para nos matar, porque ele é o único que não vai ter a promessa de chegar ao reino de Deus. Ele já foi condenado, porque se ele se levantou contra Deus, e nós não vamos nos levantar com Deus, e sim nos prostrarmos todos os dias com alegria e felicidade. Amém, querido? Glória a Deus. Mostra seus dentes aí de alegria que você ama o Senhor. Tá bom, tá não? Tá, Glória tá a Deus, melhorando. filho. Menos, melhorando, filho. Tá melhorando, tá, irmão? Tô melhorando, tá? Tá melhorando. Amém. O Senhor tá restaurando. Vamos acabar, como é que nós falamos? Mas olha, não se esqueça, nós vamos encerrar com a bênção. Vamos ler uma palavra aqui. Eu ia encerrar com 2 Coríntios 13:13. Alguns falam que 13 é número do azar, sexta-feira 13 não é. E nós vamos lá em 2 Coríntios 13:13. É a bênção que é dada pelos pastores na igreja, né? A bênção que é dada. Mas eu quero dividir nos tempos difíceis uma palavra que eu sempre vou repetir, você sempre vai ouvir na minha boca. O 4:6 é o primeiro, Filipenses 4:6. Se você tiver com a sua Bíblia, marca aí, ó. Olha só o que fala Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados. Quem de nós não fica preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus por pedidos de vocês pela oração, falar com Deus em oração, e pelas súplicas com ação de graça, dando graças a Deus sobre tudo. Sempre tempos difíceis, tempos bons, não importa, dê graças a Deus. Aí vem: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Então, quando você não entender, porque no meio de uma dificuldade você ainda consegue se manter em pé e ter força, é isso, é a paz que excede todo entendimento. Aquele que já tem buscado, sendo fiel ao Senhor, já sabe o que eu estou falando. E você que não sabe, procure uma casa que prega a palavra de Deus. Procure um homem, uma mulher de Deus que vive na conduta que ele fala. Não é falar, faça o que eu faço, mas faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Esse não é homem de Deus. Faça o que eu pratico e eu prego, que é a palavra de Deus. Aí você vai ver um homem e uma mulher de Deus. Amém, Misael? Amém, glória a Deus. Vamos encerrar? Infelizmente, vamos. Infelizmente, sexta-feira que vem, nos ajude, entra, participa, compartilha. Nós precisamos que vocês compartilhem, dêem opinião, pode mandar no privado, tá aí ó, o SOS
todo tempo aí o SOS Oração, precisa de um aconselhamento pastoral, o nosso pastor Eduardo vai estar recebendo aí a mensagem que você precisa conversar, que você precisa de um aconselhamento, tem a pastora Rosana também para ajudar as mulheres aí, ou um irmão que esteja capacitado para ajudar dentro da palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que o Misael acha, o que o pastor acha, é alicerçado dentro do que Deus nos ensina. Amém? Se você não entendeu, manda lá no SOS Oração. Não entendi, nós vamos tentar tirar a tua dúvida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com muita gratidão, Senhor, que nós terminamos este período na Tua presença, Senhor. Nós encerramos, Senhor, com louvor, ó Pai, este período de 1 hora que o Senhor nos deu, ó Pai. Mas nós não vamos sair da Tua presença, nós continuamos aqui fora do Wi-Fi, Senhor, conectados somente a Ti, ó Deus, com intimidade, Senhor, no reservado. E assim todos esses que ouviram e assistiram esta live vão assistir, Senhor, que tenham um momento de intimidade, só o Senhor com eles, ó Pai, para que eles possam sentir a paz, Senhor, possam sentir o Espírito Santo, que aqui a morada é do Senhor, ó Pai, nos limpa, Senhor, do pecado, nos purifica, Senhor, e invade que este lugar é todo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós encerramos abençoado pela Tua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, louve ao Senhor.